one. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Jesus! Uau, que tempo de adoração incrível que nós tivemos. Glória a Deus pelo nosso time de adoração, time de worship. E eu estou animado para nós termos um tempo aqui de palavra. Nós sabemos que o que sustenta a igreja é a palavra de Deus, a palavra que procede da boca de Deus. E para isso nós temos a Bíblia. A Bíblia é um instrumento de Deus para esse tempo, é a carta de Deus para nós, na nossa geração, onde Deus fala conosco, onde Deus usa profetas, homens imperfeitos para ministrar a nossa vida. E eu gostaria que você abrisse então, junto comigo, a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos, capítulo 13, versículo 36. E vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. Atos 13, 36. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz lá na versão Nova Almeida atualizada, eu geralmente uso essa tradução, para quem usa no celular, pode abrir nessa versão. Porque, na verdade, tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus pais e viu corrupção. Eu vou ler de novo. Porque, na verdade, tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus pais e viu corrupção. Fecha os teus olhos, faça uma oração simples, singela, mas sincera a Deus e diga: Deus, eu quero que a Tua palavra fale ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós oramos aqui agora e pedimos, Espírito Santo, vem nessa noite de forma poderosa. Nós queremos o Teu poder, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor pode falar conosco aqui agora. Sabemos, Deus, que o Senhor pode usar a vida desse vaso aqui imperfeito, a vida, ó Deus, da Camila que está aqui fazendo a tradução, pode usar a vida do Douglas também que está aqui, Jesus, e de tantos voluntários que estão servindo. Nós sabemos, Pai, que homens e mulheres imperfeitos foram usados nas Escrituras. Eu peço mais uma vez, usa, Senhor, a minha vida, ó Deus, e a vida e esse ambiente, Pai, essa atmosfera, essas palavras, ó Deus, tudo que está acontecendo aqui agora, para que pessoas possam conhecer a doçura da Tua presença, conhecer a alegria de estar contigo, e que tenham eles as mesmas experiências que um dia eu tive, quando o Senhor tocou meu coração e mudou a minha história. Deus, eu oro em nome de Jesus, amém. Galera, não sei quantos de vocês, eu já contei alguns testemunhos aqui na igreja, e eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, ou já viveram uma fase inicial da vida, e eu vivi essa fase inicial da minha vida, até os meus 20 anos de idade, quando eu comecei, até os 18 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar num trabalho específico que me ajudou muito na minha vida financeira. Mas até então, eu e meus pais, a gente vivia numa miséria muito grande. Vivemos fases muito difíceis da nossa vida, e foram fases realmente muito duras, que me deram um aprendizado muito grande, me ensinaram muita coisa. Mas uma coisa eu aprendi na vida do pobre, né? Se tem uma coisa que eu tenho propriedade para falar, é sobre a vida do pobre. Isso é uma coisa que está aqui, está enraizada no sangue. É que eu, como um bom pobre, como diria o Caco Antibes, o bom pobre, ele gosta de refazer e repensar as funções das coisas. Eu lembro que a nossa miséria era tão grande que a gente não sabia se era sacola de lixo ou sacola de compras, não sabia se era panela ou se era pinico, se era uma vestimenta ou se era um pano de chão. Era muito comum a gente ter várias coisas na nossa casa que tinham vários propósitos, eram multipropósito aquelas coisas. Eu não sei se alguns de vocês fazem isso, e talvez só eu, até hoje eu carrego ainda isso. Quando a gente chega com a sacolinha de compra em casa, lá está aquela sacolinha, ela vira a sacola do lixo, né? Então eu imagino que é uma coisa que eu carrego ainda desse período de miséria da minha vida. E eu imagino que vocês são pessoas, né? Tem gente aqui que é metido a reciclar e faz todo um auê, uns balangandã, então tem todo um esquema. Mas a grande realidade é que nós tínhamos essas práticas na nossa casa. A tesoura da cozinha era usada para cortar coisas na cozinha, também era usada para cortar unha. Quem nunca, né? Então usou essas coisas.
e que não tinha serrote na mão, meu amigo, ele resolvia todos os problemas da casa, absolutamente tudo, não havia nada que ele não resolvia com um martelo, um prego, um serrote, tudo na casa era remanufaturado e repensado. É um negócio que deixava de ser um armário, virava um banco, e assim nós íamos seguindo a nossa vida. Então, eu trouxe essa história estranha e essa vida pregressa estranha para ilustrar uma coisa para vocês. Que muitas vezes nós usamos muitas coisas na nossa vida que nós não sabemos exatamente o propósito delas, até que nós tenhamos conhecimento sobre aquilo. Nós temos na nossa vida várias coisas que nós vamos usando e usufruindo, mas elas não necessariamente foram programadas para aquilo. E eu quero trazer já uma primeira verdade que eu gostaria que você recebesse no teu coração, que se você não conhece o propósito de algo, você irá usar de forma errada. Se você não conhece o propósito de alguma coisa, você provavelmente vai usar isso de forma incorreta e para fins incorretos. E às vezes você não vai saber exatamente para que aquilo ali foi programado e para que aquilo foi pensado. Para aqueles que gostam de anotar, hoje eu tenho um título para essa mensagem, para essa pregação aqui nessa noite, que se chama Propósito Clichê. Clichê porque propósito é aquilo que todo mundo ouve quando abre a primeira pesquisa que você faz na internet sobre alguma mensagem edificante para a sua vida, sempre vai ter propósito. Descubra o seu propósito, descubra o seu chamado, descubra aquilo que é a tua vocação, e sempre tem alguma coisa convidando você a descobrir qual é o teu propósito de vida. E por isso eu decidi colocar esse título estranho, porque de fato, quando nós olhamos para as Escrituras, existe um propósito para a nossa vida, existe algo que Deus nos chamou para viver, existe um propósito para nós estarmos aqui vivos hoje, mas Ele vai além daquilo que nós imaginamos, Ele vai além daquilo que nós estamos acostumados a ver na pregação e na teologia do coach. Quando eu disse o título da mensagem para a Jéssica, ela diz: lá vai tu bater nos coaches de novo, vou de novo bater nos coaches, porque eu sei que Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida cristocêntrica, em que a palavra de Deus é o que nos guia, é o que nos leva, é o que nos conduz. A voz que sai da boca de Deus, aquilo que sai do coração de Deus, é o que nos conduz para uma vida extraordinária em Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos, aquela palavra de Atos, nós vemos esse texto, e o texto diz, como a gente já leu 2 vezes, porque na verdade, tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Sabe, Davi foi um cara muito usado por Deus, usado de forma muito poderosa. Davi mostra para nós que a solução da frustração do ser humano está em não olhar mais tanto só para dentro, mas olhar para fora e buscar um propósito de Deus, e buscar um chamado de Deus, e buscar algo que é maior do que a si próprio. O grande problema do ser humano nos dias atuais é que nós estamos buscando coisas que são do nosso tamanho, os sonhos que são nossos, os projetos que são nossos. E Deus, na sua maravilhosa graça, Ele convida pessoas imperfeitas como nós, para que nós olhemos com os olhos espirituais e pensemos como Ele. E quando nós pensamos como Deus, nós olhamos para as coisas de Deus, e aí nós paramos de olhar para coisas pequenas e passamos a olhar para coisas maiores. E foi isso que Davi fez. Davi é um exemplo aqui nesse texto, em Atos capítulo 13. Ele serviu ao propósito de Deus. Serviu ao propósito de Deus na sua geração. Ele entendeu que ele foi criado para servir a Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, tem um texto que diz assim, ouve comigo, diz assim: porque nós somos feitura dele, de Deus. Nós somos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão, escuta isso, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou algumas obras para que de antemão, antes de você nascer, antes de você vir à vida, antes de você dar o seu primeiro sopro, Deus preparou um propósito, Deus preparou obras para você, Deus preparou um trajeto, preparou um caminho. Ou seja, não é você que busca, não é você que define, mas o nosso verdadeiro propósito não é autogerado, mas é divinamente designado.
É Deus quem nos dá o nosso destino, é Deus quem dá o nosso propósito, é Deus quem nos conduz. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, a Bíblia nos ensina que o homem, quando foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E John Piper, um grande teólogo do nosso tempo, ele diz que existe um certo tipo de hedonismo, embora essa palavra seja feia para o nosso tempo. O hedonismo, que é o desejo de satisfazer a sua carne, satisfazer os seus interesses, satisfazer as suas vontades totalmente carnais. John Piper, ele fala algo que eu acho extraordinário. Ele diz que, na verdade, o que Deus deseja é que haja um certo tipo de hedonismo espiritual, em que nós só nos satisfazemos, nós buscamos, nós ansiamos viver o prazer e o deleite de estar na presença de Deus. Quando Deus nos criou, o grande problema do ser humano foi que, ao sair do jardim, ao sair desse lugar da presença de Deus, o ser humano começou a buscar esse prazer e essa alegria, começou a buscar esse motivo de vida, quando na verdade Deus deu a ele um motivo muito maior. Deus deu ao ser humano um olhar muito maior. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, para viver e cumprir o chamado de Deus, a vocação de Deus para a terra. E nós nos contentamos com poucas coisas. Nós nos frustramos porque nós estamos felizes por pouco. Nós nos frustramos porque estamos olhando para coisas que não são aquelas as quais Deus nos designou no início da nossa jornada. Gênesis 1 e 2 é o exemplo de que nós somos portadores da imagem de Deus, nós refletimos a sua glória, e o governo sábio de Deus nós refletimos para com a criação, e foi isso que nós perdemos. Deus nos chamou para ser um sacerdócio real, para sermos aqueles que ministram a criação em seu nome, esse é o chamado, a vocação daqueles que são os filhos de Deus. Davi entendeu e ele apontou para essa realidade. A Bíblia diz que ele aponta, Davi é uma sombra que aponta para Jesus. Essa é a leitura, a grande leitura que nós fazemos teológica sobre a vida de Davi. Davi aponta para Jesus, ele aponta para frente, ele aponta para uma realidade. Davi foi como um profeta, mas também foi como um rei, e Davi também foi aquele que viveu coisas incríveis na presença de Deus, demonstrando um pouco do caráter de Jesus que viria à frente, embora ele sendo esse vaso de barro, embora você sendo esse vaso de barro, tão fraco, tão falível, tão facilmente enganado, tão facilmente levado por qualquer vento. Ainda assim, o convite de Deus para Davi foi que ele apontasse para Jesus. Ainda assim, o convite de Deus para você é que você aponte para Jesus, com a sua vida, com a forma como você vive. Davi encontrou o seu propósito em Deus. Na verdade, o texto de Atos diz que o propósito era de Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele foi um menino que foi criado para ser rei. Serviu aquilo que Deus chamou ele para servir, e fez aquilo que Deus chamou ele para viver. Davi, ele entendeu que a maior tragédia não é a morte, mas viver sem propósito. Grava isso no teu coração. A maior tragédia de alguém não é a morte. Nós sabemos que em Cristo, nós acabamos de cantar. O que nós cantamos agora? Você cantou e nem percebeu. Você acabou de gritar bem alto: a morte venceste. A morte não domina mais a nossa vida. A morte não nos assusta mais. Hoje ainda eu pensava, eu liguei essa semana para o meu vozinho, está com 86 anos, e ele falou: que bom que eu vou te ver, eu vou ver ele amanhã, que bom que eu vou te ver. A gente nunca sabe quando a gente não vai se ver mais. Aquilo me apertou o coração. E eu fiquei pensando nisso, cara, a morte está aqui para ele, mas também está aqui. A morte, a gente já não é mais o fim da história para aqueles que têm um olhar para o eterno, um olhar para aquilo que Deus fez. A morte agora ela já simboliza algo que foi derrotado. Na verdade, quando olhamos para a morte, nós lembramos da cruz e lembramos que um morreu por todos. A maior tragédia não é a morte, mas viver sem propósito.
A falta de direção é a causa da nossa frustração. A vida sem Deus, como diz Salomão, ela é descrita como uma vida que é vaidade, é como correr atrás do vento, é o que ele diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 e 14. Uma existência sem significado duradouro, sem alegria, sem senso de eternidade, sem senso de pertencimento a uma família espiritual eterna. Propósito nos coloca dentro do plano redentivo de Deus, o propósito de Deus. O problema central da humanidade, meus amigos, não é somente o mau comportamento. O problema central da humanidade é a idolatria, é falhar ao adorar ao Criador e passar a adorar aquilo que é parte da criação, da qual nós somos criados para governar. Nós somos criados para governar algo que dominou o nosso ser. E todos nós hoje, na raiz pecaminosa que temos, desejamos ter poder, desejamos ter dinheiro, desejamos ter status. E no fim das contas passamos a acreditar que isso define quem somos. E aí muitos crentes acreditam que isso define quem ele é, quando ele se converte, traz essa raiz do pecado para dentro da sua vida espiritual, e agora ele começa a definir que Deus o abençoou quando ele é rico, e ele entende agora que Deus está nas Escrituras. Deus nunca disse isso sobre nós. A Bíblia nos diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores quando nós entendemos que somos conectados à videira verdadeira. Nós somos vencedores quando nós entendemos que somos filhos de Deus. Nós somos vencedores quando nós temos um olhar para a eternidade. Deus não nos diz que nós somos vencedores quando nós somos superiores aos nossos amigos, quando nós temos riquezas ou dinheiro, não. Ele diz que nós somos vencedores, e Ele nos ensina através das Escrituras que a alegria está em servir, em abençoar, em se entregar, assim como Cristo fez pelos seus. Esse é o grande pecado fundamental do ser humano, e foi o que distorceu a vocação humana. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque nós não conhecemos as Escrituras e a palavra de Deus, nós somos destruídos. Viver sem propósito é estar cativo, completamente cativo. A presente era perversa que nós vivemos, perversa. O que nós vivemos é algo perverso. E a internet e as redes sociais são uma amostra dessa realidade. Nós vemos a perversidade do ser humano, a maldade do ser humano. Davi teve um papel extraordinário. Ele aponta para frente, Jesus. Nós hoje temos um papel incrível. Nós apontamos para trás. Jesus já fez. Jesus está aqui Davi está aqui como uma sombra, apontando para algo que um dia viria a acontecer. Adorando a um Deus que ele ainda não conhecia 100%. Nós agora adoramos a um Deus que nós conhecemos e que já se manifestou, e que na cruz do Calvário já se entregou. Felizes aqueles que não viram e viram e creram. Atos 2, 32, 33 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós deste Jesus somos testemunhas. Ele é hoje exaltado à direita de Deus. Eu quero passar para vocês alguns princípios sobre propósito, para você não ser mais enganado. Uma das grandes missões da pregação pública na igreja é proteger a igreja do engano. E eu estou aqui para trazer um pouco de luz para a nossa comunidade, mas também fazer com que você que talvez hoje não entende o seu propósito e está aqui, às vezes não sabe por que veio. Cara, tu não veio à toa nesse lugar. Você não veio nesse lugar somente por um convite de alguém. Eu caí aqui de paraquedas, não. Deus, Ele deseja da forma mais profunda explicar, te conduzir por meio do Espírito dEle a compreender o teu propósito em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu queria falar para você é uma pergunta. Então, quais são os princípios, ou qual é o princípio que eu preciso entender sobre o meu propósito? A primeira coisa que eu preciso entender é que não existe meu propósito. Existe, entre aspas, Deus propósito. Nosso propósito fundamental não é sobre nós, mas sobre Deus.
não tem a ver com um desejo pessoal de algum tipo de crescimento, não tem a ver com algum desejo pessoal que algo aconteça especificamente, mas tem a ver com aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus sonha, aquilo que está no coração de Deus. E por isso Oséias fala: meu povo, o povo de Deus, ele morre, ele perece, ele enfraquece por falta de conhecimento, porque muitas vezes nós estamos vagueando por aí, andando como aquele povo no deserto, 40 anos, sem saber para onde ir, porque nós ainda não compreendemos aquilo que está no coração de Deus. E Deus escreveu uma carta, ela se chama Bíblia, tem vários relatos, ali está esmiuçado, Deus debruça, e Ele esmiuça o seu coração diante do mundo, para mostrar qual é o desejo dEle. E nós muitas vezes estamos longe da comunidade, longe do corpo de Cristo, que é a sua igreja, longe do conhecimento de Deus, buscando um caminho. E esse é o pior lugar para se estar, quando nós buscamos um caminho para nós, que nos satisfaça, quando nós olhamos a realidade de grandes homens e famosos desse nosso tempo, homens brilhantes, mulheres brilhantes, que tiveram aquilo que nós poderíamos dizer que é tudo, fama, dinheiro, tudo que poderiam ter, mas ainda assim se encontraram nesse lugar vazio, ainda assim se encontraram nesse lugar em que há tristeza, em que há amargura, em que há depressão, em que há infelicidade. Ainda assim, diante de toda a fama, de todos os recursos, não encontraram motivo para viver, e muitos deles até tiraram as suas próprias vidas. Por que isso acontece? Porque o ser humano, lá em Gênesis 1 e 2, ele foi designado para olhar com os olhos espirituais, ele foi designado e foi criado à imagem de Deus, para olhar com os olhos de Deus, ele foi criado para olhar para as coisas com os olhos sobre a criação, com os olhos de governo sobre todas as coisas. Ele foi criado para ter filiação com o Pai, e não para ser e para receber atenção para si, glória para si. E o que nós vemos é justamente o contrário ao longo da nossa jornada. Deus está com vocês. O seu propósito é o propósito de Deus. Propósito de Deus. Davi, quando estava sendo pressionado, e nós estamos falando de Davi, quando ele estava sendo pressionado e perseguido por Saul, a Bíblia diz lá em Salmos 57, versículo 2: Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito comigo. Davi está num momento difícil, sendo perseguido por aquele que tinha todo o poder no reinado. E sabe o que Davi faz? Ele faz algo que eu faria também. Quando você está carregando o propósito de Deus, agora quem sustenta é Deus, não é mais você. Você está dizendo: Deus, e eu já fiz, isso eu já fiz, essa oração eu já fiz, que já apareceu coisa difícil na minha vida, da Jéssica, né? Eu já dei testemunho aqui sobre a Lisa, né? Diagnóstico que a gente teve quando ela ainda estava no ventre, quando a gente fez exame, logo que ela nasceu, e eu fiz já orações como essa. Eu digo: Deus, Tu tem um propósito, o propósito é Teu, a vontade é Tua, o desejo é Teu, Tu que quer fazer, então eu largo nas Tuas mãos o chamado que o Senhor tem para a minha vida, o ministério que o Senhor colocou diante de mim, as coisas que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu coloco nas Tuas mãos, e o Senhor é quem governa, a culpa é Tua, você que chamou, se vira. E muitas vezes nós temos que fazer isso, só que só pode fazer essa oração quem confia que aquilo que está vivendo e aquilo que deseja viver é o propósito de Deus. Porque quando você está correndo atrás daquilo que é seu, daquilo que é a tua vontade, você não consegue fazer essa oração, porque no fim das contas, quem está sustentando aquilo que você está vivendo é você, não é Deus, é você. Por isso Davi não estava perdendo tempo, correndo atrás do seu propósito. Ele simplesmente estava cumprindo o propósito de Deus. Muitos de nós estamos perdendo tempo correndo atrás do vento, e Deus está te dizendo: ei, você precisa não correr atrás, mas cumprir o propósito, cumprir o meu chamado, cumprir aquilo que eu já coloquei na sua frente. O nosso propósito está inserido no grande e glorioso drama da redenção de Deus. Então, como eu poderia definir propósito? Propósito é a intenção original. A intenção original. Essa é a definição. A intenção original de Deus para nós. Existe um propósito, existe um design
original de Deus. Ele projetou, Ele criou cada pessoa com um propósito que está fora de si, algo que está além, está para além de nós e é maior do que nós. E o desafio que nós temos hoje é que se você não conhece, e nós voltamos de novo àquela frase, se você não conhece o propósito de algo, você irá usar de forma errada. A primeira frase que eu coloquei. Se você não conhece o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai usar a sua vida de forma errada. Definindo o propósito, agora vamos definir o pecado. O Adriano falou isso lá no retiro. A definição mais pura de pecado, meus amigos. As pessoas pensam que é algo nojento e asqueroso. E de fato é. Sob a nossa perspectiva, muitas vezes é até bonito. Mas sob a perspectiva de Deus, o pecado é algo nojento e asqueroso, algo terrível, algo completamente distante da realidade santa e pura de Deus. Pecado é a palavra pecado é hamartia, no original, que é um termo que se usava na arquearia para definir quando você errava o alvo. Pecado é errar o alvo. Não é apenas quebrar regras morais, não é apenas você errar eticamente, mas é você errar o alvo. É uma idolatria, é você errar a vocação para o qual você foi chamado. Então, pecado, meus amigos, é fazer algo com as nossas vidas fora do propósito. É errar o alvo. Lá no retiro eu falei sobre arrependimento. Nós só pensamos que precisamos nos arrepender em situações terríveis, quando Deus nos convida a viver uma vida em arrependimento, porque a natureza do pecado está entranhada na nossa realidade. Quando nós simplesmente erramos o alvo, ou seja, não cumprimos a vocação que Deus nos chamou, nós estamos pecando contra o Senhor e estamos caminhando contra a vontade dEle. E é por essa razão que muitos de nós estamos vivendo uma vida mergulhado aí sim em pecados ainda piores, porque não conseguimos encontrar o propósito da nossa vida e estamos vivendo uma vida de validação. Precisamos ser validados pelos outros. Nós fazemos aquilo que os outros acham que é legal. Nós fazemos e vivemos uma vida achando e esperando a opinião dos outros. Esperamos ser validados porque em algum momento no passado nós fomos e perdemos o nosso caminho, a nossa rota, aquilo que era o propósito central daquilo que Deus nos chamou. Nós tiramos os olhos de Jesus, perdemos a rota, agora estamos caminhando em outro caminho. E por isso agora nos contentamos com a validação humana, quando Deus deseja Ele validar o nosso chamado, Ele olhar para nós e dizer: ei, vem meu filho. Assim como Deus, por meio de Cristo, em Cristo Jesus, chamou a Pedro naquela água, naquele momento em que ele afundava: vem em minha direção, vem na minha direção, ainda que você afunde, eu pego na sua mão, mas vem. Mas nós estamos olhando para outras coisas e sendo chamados a outra realidade. Nesse momento nós perdemos o nosso, hoje eu vou me mimar. Não tem nada de errado com isso, tá, gente? A gente faz isso. Quem nunca, né? Sexta-feira agora, eu e a Jéssica, a gente cansado, né? Foi ontem. Um dia é assim, né? Um dia é aquela coisa com filho, então um dia parece que foi uma semana. Sexta-feira agora, ontem, a gente de noite pediu um hambúrguer, olhou um episódio de série, coisa boa. A gente tem esses momentos em família, isso é tudo muito valoroso, muito gostoso. A gente está com amigos, pedir uma pizza, sair para um lugar e correr de manhã às 7, né? Tem uns doidos. E correr de manhã, manda vídeo ainda, né? Convidando a gente, né? Tem louco para tudo. Então, é coisa boa a gente viver aquilo que Deus nos dá. Mas muitas vezes, vocês entendem o que eu estou dizendo? É a gente buscar satisfação plena e eterna naquilo que é passageiro. Buscar propósito e buscar alegria em coisas que vão passar. Nós somos criados para o céu, meus amigos. Mas muitos de nós estamos vivendo para esse mundo. Essa é a grande realidade.
Nós somos criados para uma realidade que vai surpreender. A Bíblia diz que vai ter cavalo de fogo. João nem entendeu o que estava escrito direito, nem entendeu o que ele viu. Alguns dizem que ele viu até helicóptero e tem uns doidos que acham que ele viu um monte de coisa lá em Apocalipse. E tem várias teorias, mas a gente vai ver tanta coisa. Ainda esses dias descobriram, a gente tem visto carros elétricos que estão aí se movimentando, usando só a energia do sol, como a Tesla tem, e tantas tecnologias. Aí tu fica pensando, cara, o que vai ter nesses dias? O que Deus vai nos dar de sabedoria quando a gente tiver o nosso corpo glorificado e quando nós vivemos algo extraordinário em Jesus? A primeira coisa, então, grava no teu coração, e eu queria repetir só mais uma vez: seu propósito é o propósito de Deus. De Deus, não é o seu propósito. A segunda coisa, você não encontra o seu propósito, você serve ao propósito de Deus. Você não encontra, o que o texto diz lá em Atos 13 é que Davi serviu ao propósito de Deus. Ele serviu ao propósito de Deus. Davi não estava perseguindo um sonho, não era sobre uma lista de desejos. O que ele fez e o que a Escritura diz é que ele estava buscando servir ao propósito de Deus. E por isso não é coincidência que Lucas escreve lá na Bíblia que ele serviu ao propósito de Deus. A Bíblia diz que Samuel, o homem que ungiu Davi como rei, Samuel entrou lá na casa de Jessé, que é o pai de Davi, foi lá procurando uma pessoa, Deus, ele está lá buscando aquele rei que iria governar. Então ele vai à casa desse homem que é o pai de Davi. Ele não consegue encontrar Davi, o homem que era escolhido. Ele sugere uma pessoa e Deus diz que não é, sugere a outra também não é, e assim vai. E aí a pergunta que fica: onde é que estava Davi nessa história? A Bíblia diz que ele estava lá atrás, cuidando das ovelhas. Estava lá servindo. A Bíblia diz lá em Salmo 78, 70, Deus escolheu Davi, seu servo, e o tirou do meio do aprisco das ovelhas. Alguns de nós estamos tentando entrar nos holofotes, quando deveríamos estar nos apriscos das ovelhas, fazendo o que Deus nos criou para fazer. Amém? Alguns de nós estamos buscando algo que nos evidencia, mas Deus, Ele está buscando aqueles que estão servindo, está buscando aqueles que estão colocando seu coração. Quando a gente olha para a história de Golias, a mesma coisa. Golias está lá afugentando o povo, amedrontando o povo. O que acontece? Está todo mundo lá, o povo de Deus, Israel, está lá apavorado, com medo. Quem é que foi lá? Quem é que chegou lá e derrotou Golias? Davi. Mas o que Davi foi fazer num primeiro momento? Ele foi levar comida para os homens que estavam lá. Ele nem tinha condições de estar naquele lugar pelas suas condições físicas, pela sua força. Ele nem tinha condições de estar nesse lugar, mas Deus chamou ele para derrotar Golias, porque ele estava indo para um lugar para servir. Estava indo para um lugar para servir. O chamado de Deus, ele veio no meio da obediência. No meio da obediência. Não no meio da autopromoção, mas no meio da obediência. Então você não encontra o seu propósito. Você serve ao propósito de Deus. Jesus, ele não encontrou o seu propósito, mas ele viveu a vocação que Deus lhe deu. A vocação messiânica, através da obediência fiel ao Pai, que culminou na cruz do Calvário. Foram 30 anos Jesus escondido, o carpinteiro, vivendo uma vida de obediência. O carpinteiro servindo a uma vida comum, até que um determinado dia Davi foi chamado, até que um determinado dia Davi foi levar uma comida lá para aqueles que estavam lá na luta, o exército que estava na luta. A terceira coisa que eu quero dizer para você hoje é: sirva ao propósito de Deus, servindo ao povo de Deus. Se você quer servir ao propósito de Deus, comece a servir ao povo de Deus. Amém? Como que eu começo? Talvez é a pergunta que você vai fazer. Como que eu começo ao propósito de Deus? Sirvo
Qual que é o start então? Para eu começar a viver o propósito de Deus, sirva aquilo que Deus já está fazendo hoje. Sirva aquilo que Deus já está construindo hoje, aqui na terra, por meio da igreja gloriosa dele, que se manifesta por meio desses pequenos encontros que acontecem aqui em Gravataí, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Esses pequenos grupos que se encontram, aqui tem 200, 300, em outros lugares tem 50, em outros 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, comunidades que se encontram, que são a igreja gloriosa do Senhor. Comece servindo ao povo de Deus. Se você quer entender qual que é o propósito, qual que é o chamado, faça como Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio não para servir a si próprio, mas ele veio e foi o maior justamente porque ele serviu aos outros. Pois o próprio Filho do Homem, lá em Marcos 10:45 diz: não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Se você quer servir ao propósito de Deus, comece a servir o povo de Deus. É isso que nós vemos nas Escrituras. Aí você vai dizer assim: cara, mas isso é tão sem graça. Queria uma coisa maior. Tem aí? Queria entrar na outra fila. Queria outra coisa. Então, sem graça, servir a igreja, servir aos irmãos, ainda mais a igreja, que é um lugar cheio de gente. Tinha que ter uma placa, né? Só entra gente imperfeita aqui, né? Às vezes a imagem que a gente tem assim, que todo mundo é santo, mas daí conforme você vai vivendo a vida da igreja, você vê que está todo mundo aqui. O lugar mais lindo para a gente estar diante do Senhor é o lugar de reconhecer a nossa fraqueza, porque a Bíblia nos ensina que é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa, é na nossa pequeneza que Deus se manifesta. Você vai dizer assim: cara, é tão sem graça estar nesse lugar, servir pessoas, é tão sem graça. Eu queria algo mais importante. Eu queria só servir o povo de Deus. Eu quero escrever um livro. Eu quero, sei lá, eu quero ser rico. Tinha um outro jeito aí? E aí, Deus, resolve aí para mim aí. Eu queria cumprir meu propósito sendo rico. Eu quero contar minha história. Quero pregar para as nações. Quero gravar um CD, né? Lembra antigamente o pessoal tinha isso, cara? Você vai gravar um CD. Posso falar? Cadê a Jéssica? Tá aí? Eu não vou falar, vai ficar bravo. A Jéssica sumiu. Ela recebeu uma profecia uma vez aí. Mas aqui a gente vai já estar orando para julgar a profecia, né? Na época, se a gente tivesse isso, a gente já tinha quebrado essa. E daí tu cria uma expectativa na pessoa. Mas tem vídeo rolando aí, né? Nos grupos aí dela cantando, na época que ela cantava. Mas isso é tão sem graça. Eu quero escrever um livro, eu quero, sei lá, eu quero fazer um negócio grande na minha vida e pá. Quero ser um... Era moda, né, ter seguidores, né? Jesus foi um que surgiu, mas tinha vários que surgiam se dizendo ser o Messias, porque era uma efusão, era um desejo que havia naquela época de que o Messias viria. Então vários surgiram, mas só Jesus operava de fato milagres, só Jesus foi quem foi, só Jesus ressuscitou, glória a Deus. Eu quero ganhar 6 dígitos de salário, né? Quem não quer? Quero ser influenciador, né? Todo mundo agora, assim, cara, não é mais nada na vida, né? Então eu vou ser influenciador. Vou abrir uma conta no TikTok e é nóis. Não quero servir a igreja, não quero servir as pessoas. Não vale a pena, mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca é sem graça amar aqueles por quem Jesus morreu. Se você acha que esse irmão que está do teu lado e essas pessoas que estão do teu lado não vale a pena, você viver uma vida em favor dela, você imagina Jesus que morreu em favor dessas pessoas. Então você está dizendo que Deus é o maior dos tolos, porque essa pessoa que você acha que não vale a pena nem dar carona, Jesus, ele achou que valia a pena entregar a sua vida e verter o seu sangue em favor. Glória a Deus. Então não é sem graça servir a igreja, servir em todas as áreas. Como diria um pastor que eu acompanhava há um tempo atrás, ele dizia: se você vai ser um sapateiro, faça o melhor sapato e sirva e venda ele da melhor maneira, da maneira mais justa possível, e que as pessoas vejam a excelência, o amor de Deus naquele sapato quando você entregar. E isso se traduz para meu trabalho, para a minha vida. Tudo na minha vida precisa refletir essa glória de Deus. Tudo na minha vida precisa refletir essa beleza que há em Cristo Jesus. Tudo é multiplicado.
Quando você ama uma pessoa, olha que belo isso. Quando você ama uma pessoa, essa pessoa recebe do amor de Cristo por meio de você. Essa pessoa ama outra pessoa, agora já não tem mais uma pessoa que foi amada, tem duas. Isso é cumprir o propósito de Deus. É você fazer um bolo de cenoura e entregar para alguém. É você escrever uma cartinha para alguém. Escrever uma cartinha para alguém e dizer: Jesus te ama. É você dar um abraço em alguém que está desesperado. É você ser o abraço daquele que está sofrendo na depressão. É você ter empatia com aqueles que estão sofrendo. É você ter empatia com aqueles que estão no fundo do poço, do lugar que você talvez já tenha vivido várias vezes na sua vida. Sabe, muitas vezes nós vivemos coisas e talvez você esteja vivendo esse lugar. E você pensa: cara, qual o propósito disso, desse lugar que eu estou vivendo? E hoje ainda eu compartilhava com alguns amigos, coordenadores aqui do ministério, eu compartilhava com eles que eu já passei por situações muito difíceis de ordem mental, em que eu tive num lugar bem escuro, bem difícil, em que eu não enxergava. E aí alguém de fora poderia olhar assim: mas cara, o que tu está passando? Qual é o problema da tua vida? E às vezes tu não tem necessariamente um grande problema, mas você sente que não tem mais um caminho, você vê que você mergulhou num lugar difícil, ou às vezes você tem um problema real e você não consegue mais lidar com aquelas situações, e Deus ministra no nosso coração que nós chegamos nesse lugar muitas vezes, é para que nós cresçamos em empatia e amor por pessoas que estão sofrendo, para que você possa servir ao Senhor de forma mais excelente. Então, propósito, meus amigos, não começa com eu quero. Começa com Deus, você quer? Começa com Deus, você deseja que eu viva isso? E eu gostaria que você ficasse de pé e pensasse nisso. Se você puder fechar os teus olhos e dizer: Deus, você quer que eu viva isso? Você quer que eu caminhe por essa direção? Você quer que eu ande por esses caminhos? Aí onde você está, eu queria convidar você a pensar sobre qual o propósito da tua vida, tendo em vista isso que nós temos falado aqui. É o teu propósito ou é o propósito de Deus? Você tem vivido a tua vontade ou a vontade de Deus? Ao que você tem servido? Servido a você mesmo, aos teus interesses ou aos interesses de Deus? Uma das coisas que nós mais vemos é o inimigo tentando tirar o propósito e a nossa alegria de viver. Tirar os nossos alvos, tirar os nossos sonhos, tirar nosso desejo de viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Se eu puder dizer algo para você, eu posso te dizer nessa noite: não deixe o inimigo roubar o seu propósito. Não deixe o inimigo tirar do teu coração aquilo que Deus tem colocado. Seja um guerreiro. Ajoelhe-se diante do Senhor. Clame ao Senhor e diga: Deus, eu achava que não vivia uma vida em pecado, mas eu vivi uma vida em pecado, porque eu não cumpri o propósito do Senhor. Eu estou errando o alvo todos esses anos. E por isso que eu estou buscando validação, por isso que eu estou buscando alegria, por isso que eu estou buscando tantas coisas, por isso que eu estou buscando a opinião dos outros, por isso que eu estou buscando sonhos, por isso que eu começo um curso e não termino, por isso que eu começo um livro e não termino, por isso que eu começo uma ideia nova e não vou em frente. É por isso que eu começo uma amizade e não dá certo, por isso que eu começo num trabalho e parece que está todo mundo vindo atrás de mim, é por isso que eu começo num lugar e parece que todo mundo me odeia, por isso que os meus pais parecem que me odeiam, por isso que os meus relacionamentos não dão certo, parece que os meus amigos não gostam tanto de mim, mas no fundo eu estou errando o alvo. Eu me apaixonei por tantas coisas,
mas esqueci da paixão verdadeira e eterna, a paixão por Jesus. Sabe, Deus quer te usar, meu amigo. Deus quer te usar não só para você recuperar o seu propósito, mas o propósito de quem tem propósito é recuperar o propósito de quem não tem propósito. Amém? Pegou isso? O propósito de quem tem propósito é recuperar o propósito de quem não tem propósito. Porque se o seu propósito tem a ver só com você, você está perdido na sua jornada. A maior emoção da vida é quando você é usado por Deus para fazer a diferença na vida de outra pessoa. É quando você olha, e eu tenho um prazer, cara. Eu passo a semana estudando, cara, minha semana é virada em trabalho e igreja, sinceramente, não estou aqui, e eu amo, cara. Hoje de tarde a Jéssica entrou no quartinho, estava eu lá adorando ao Senhor, e olhando esses tópicos dessa palavra. Ontem à noite eu só vi a série, comi o hambúrguer, já era 11 da noite, porque até então eu estava estudando, e eu tinha trabalhado o dia todo, e foi assim a minha semana toda. Quando eu não estou atendendo alguém, não estou pastoreando alguém, e às vezes pego o domingo, né, tem curso, cara, eu amo o que eu faço, sinceramente. Porque quando eu vou lá no retiro, eu vejo alguém atirado no chão, quando eu vejo alguém chorando, quando eu vejo alguém recebendo uma instrução, quando eu vejo alguém mudando de vida, isso para mim é o preço, cara. Para mim isso é o que me satisfaz, é a alegria da minha vida, e eu quero te encorajar a transformar a alegria da tua vida, não mais em coisas tão passageiras e tão momentâneas, mas a alegria da tua vida seja ver um avivamento poderoso acontecendo em Gravataí, um avivamento glorioso, não só mais coisas momentâneas. Deixa eu te dizer, cara, se você está perdido e pensando que é algo grandioso que Deus vai fazer, calma. Teu propósito não é um grande evento futuro, é servir fielmente hoje. Amém? É servir fielmente hoje. Seja satisfeito naquilo que Deus já te colocou hoje. E quando você estiver organizando as coisas aqui na igreja, quando você terminar esse culto e você der um abraço a alguém, você vai dizer: cara, eu estou cumprindo o meu propósito. Cara, eu estou cumprindo o que Deus me chamou para fazer. Abraçar os meus irmãos, servir aos meus amigos, servir a cidade e amar as pessoas. Davi serviu ao seu propósito na sua geração. Ele serviu ao propósito de Deus. Se você não conhece o propósito de alguma coisa, você provavelmente vai usar ela errado. Talvez você está desconhecendo até hoje o propósito da tua vida, e por isso você tem usado a sua vida errado. A sua vida está sendo usada de forma errada. E os impactos são profundos. Quando a nossa vida está sendo usada de forma errada, os impactos são profundos. Porque existe um vazio, como nós gostamos de dizer, um vazio do tamanho de Deus em nós. Quando nós não usamos a nossa vida da forma correta, existe um vazio que nada vai preencher. Você pode escolher a melhor droga, a melhor coisa que inventarem, nada vai preencher a alegria e nada vai sustentar essa alegria por muito tempo. Somente a satisfação em Deus. Deixa eu te falar algumas verdades. Escuta isso. Eu vou falar bem devagarinho para você receber isso. Você pode estar dizendo agora: mas eu não consigo. A crucificação de Jesus é um evento central e revolucionário. É um evento que possibilita o ser humano hoje olhar para trás e dizer que o seu desejo não é mais só ir para o céu. O seu desejo não é mais só estar num lugar que te livra, aquele desejo de escapar das coisas, porque muitas vezes as pessoas desejam escapar, e Deus não te chamou para escapar de nada. Deus te chamou para viver essa revolução que foi a cruz. A revolução da cruz coloca debaixo dos nossos pés a morte, o diabo e toda a ausência de propósito.
A revolução da cruz nos traz de volta, não nos deixa mais ter um desejo de escapar, mas nos faz olhar agora para a realidade presente desse mundo, pensando: Deus me chamou como um ser redentor, agora para dividir a natureza de Jesus e redimir todas as coisas ao status original. Deus te chamou para isso. A ressurreição de Jesus é o sinal de que tudo começou. A nova criação foi inaugurada. Você agora em Cristo Jesus tem uma nova natureza e uma nova forma de olhar o mundo. Cristo ressurreto é tudo que você precisa, e é aquilo que Paulo disse: Ele é suficiente. Cristo ressurreto é o que eu preciso e nada mais. Você foi restaurado, meu amigo, ainda que você não acredite, ao sacerdócio original. Agora você reflete a imagem de Deus. Você reflete a imagem de Jesus. Você não é mais esse ser distante de Deus, mas por meio de Cristo Jesus, você reflete a natureza do céu. Portanto, o seu chamado e a sua vocação hoje é refletir o céu na terra, é invocar o céu para a terra, é dizer, assim como nós dizemos naquela oração: seja feito aqui na terra assim como é no céu. Esse é o chamado que você tem. Se você quer saber o seu propósito, é fazer na terra aquilo que está no céu, como filho de Deus, aquele que tem todo o poder e autoridade. Lá em Apocalipse 21:3 diz assim, olha o que Deus diz: habitarei com eles, e eles serão o meu povo. O próprio Deus estará e será entre o seu povo. O destino final de todos nós é uma redenção completa de todo o cosmos. Céu e terra serão confundidos. E qual é o nosso papel hoje? Qual o nosso papel hoje como essa nova natureza? É começarmos esse trabalho. É começarmos esse trabalho. Vai aparecer ali em cima e eu quero que você guarde isso. Você está implementando a vitória dada na cruz. Você está implementando a vitória conquistada na cruz. Não para viver uma vida sem propósito, não. Porque agora você entende que em Cristo você foi chamado por Deus a colocar o mundo debaixo das mãos do Senhor. Você já não anda mais como um coitado. Você já não anda mais como quem mendiga uma atenção de alguém. Você já não anda mais para uma maravilhosa obra de Deus. Eu quero só fazer uma oração nessa noite por você. Talvez ao longo da sua jornada perdeu a alegria do propósito. Ao longo da sua jornada você foi enganado pelo que te disseram que tinha a ver com você. E por isso, ao buscar tantas coisas, você vive uma vida infeliz. Você que foi enganado que o seu propósito estava mais conectado aos seus desejos. Nós queremos orar por você. Fecha os teus olhos no seu lugar. Se tem alguém que quer receber essa oração no seu lugar aí onde você está, levanta a tua mão para cima onde você está, nós vamos orar por você. Tem um time do Pray, eles vão orar rapidamente por você aí. Se alguém quer receber uma oração, se você quer vir até a frente também, pode vir. Se você quer se ajoelhar, pode vir até a frente. Se você quer só receber uma oração, onde você está, levanta a sua mão. Algumas pessoas vão orar por você. Glórias a Deus.
Restaura os desejos do Senhor, Pai. Restaura aquilo que foi perdido, Deus. Aquilo que já foi até desistido. Oramos essa noite. Aquilo que pessoas desistiram, Jesus. Nós oramos essa noite, Jesus. Pessoas que perderam a alegria de viver o chamado do Senhor. Em nome de Jesus, seja restaurado agora. O Espírito Santo está nesse lugar, meu amigo. Ele está agindo. E Ele está fazendo. Ele vai te fazer lembrar das promessas. Ele vai te fazer lembrar de onde você perdeu o rumo. Ele vai te fazer lembrar de onde você começou a viver uma vida em pecado, quando você abandonou o chamado do Senhor. Essa é uma noite de você voltar para o centro da vontade.